O herói não sabia quem inventou esse sistema do sábio prolongando sua vida, mas ele se tornou refém dele, e sendo grande, teve que se esconder nas sombras. Em 6 anos ele chegou ao quarto nível, que é o ritmo do aluno mais comum, mas para ele o principal era a estabilidade. Depois de incontáveis anos, ele estava fadado a atingir seu auge. E talvez então, o herói consiga voltar para casa, se assim for, então não importa quanto tempo dure a espera, valerá a pena. O herói entendeu que não havia benefício algum nesses sonhos até então. Era bom que ele tivesse um irmão mais velho porque agora havia alguém para cuidar de seus pais. Este era o mundo de Flora. Faust Stonen vivia em sua própria casinha com quintal. Nesse momento, ele decidiu que era hora de se inscrever em algumas aulas. Feist estudou um pouco de tudo para espalhar seu progresso. Caso contrário, ele poderia fazer um avanço prematuro. Nesse momento, Eustace Verdun chamou Fausto de baixo e pediu que ele parasse de exibir sua técnica de redução de peso mediana. O herói foi até seu companheiro e este, com esperança nos olhos, perguntou quando poderia lhe ensinar a mesma técnica. O herói sugeriu que ele desenvolvesse técnicas menos ofensivas, mas nesse caso, Eustácio não sabia o que fazer se encontrasse uma fera perigosa. O herói não entendia por que um aluno tão talentoso sempre defendia o caminho da covardia. Um dia, animais selvagens escaparam da sala de controle de animais e se moveram em direção à aldeia. Eustace ficou gravemente ferido pelas garras e não pôde mais lutar. Quando os animais estavam prestes a atacar o pobre rapaz e despedaçá-lo, alguém os perfurou com uma espada com uma força incrível. Era Fausto e perguntou a Eustáquio se ele conseguia ficar de pé sozinho. Magias de classe de ataque são muito difíceis de dominar completamente, mas Eustace combinou facilmente 3 magias e as liberou com um único aceno de mão. Os caras que estavam por perto estavam falando sobre o fato de que o mestre Svilling, do departamento de combate, daria palestras no salão de treinamento. O herói não entendia por que precisava estudar técnicas de ataque quando podia estudar técnicas de defesa, porque, em sua opinião, sobreviver significava vencer. Algum tempo depois, Feist já estava parado nas placas com o estudo de várias técnicas e métodos. Ele estava pensando em qual curso deveria se matricular. O herói pensou um pouco. Uma das tábuas falava sobre o uso de plantas medicinais na alquimia, e isso o interessou muito. Ele correu até a garota sentada à mesa para matriculá-la no curso. Ela explicou ao herói que o curso durava 3 dias, e restavam apenas 3 vagas, e que seu custo era de 50 pedras espirituais. Fausto franziu a testa. Em um ano de execução das tarefas da seita, ele não havia ganhado nem 100 pedras, e teria que abrir mão da maior parte de sua renda anual. A menina explicou que se ele fosse estudar alquimia, não poderia ficar sem o curso, já que era o básico. No final, o herói pagou 50 pedras espirituais e foi embora chateado. Assim que o rapaz foi embora, pensou a vendedora que esse é apenas mais um cara com sonhos vazios de conseguir alguma coisa. Já no mercado noturno, Fausto caminhava e se espreguiçava cansado, ainda esperando que seus investimentos dessem resultado. De repente, uma voz familiar o chamou. Era o tio Channing, que perguntou se Fausto tinha vindo visitar sua filha. Ele estava se perguntando quando o cara pagaria o resgate por ela e se casaria com ela. E o herói esfregou a cabeça envergonhado e tentou rir. A filha de Channing queria se tornar sua esposa, e ele brincou dizendo que se casaria com ela assim que recebesse o resgate. Ele não entendia por que todos estavam agindo como se aquilo fosse sério agora. O rapaz explicou a Channing que era hora de ir para casa e pediu que ele não contasse à menina que ele estava lá. Mas o tio riu e disse que ela já sabia de tudo. Nesse momento, uma garota baixa atacou o herói por trás e o abraçou. O herói virou-se para a pequena Juliana e quis dizer que estava brincando, mas seu tio colocou a mão em seu ombro e disse que um homem de verdade não volta atrás em suas palavras. A menina olhou para ele com olhos arregalados e disse que, de acordo com as tradições da aldeia, se uma menina e um menino trocassem presentes, eles seriam obrigados a se casar mais tarde. Fausto tentou negar, dizendo que o presente era apenas um brinquedo, mas a garota não saiu do seu lado. O herói pensou que já estava preso por causa do sistema falho e que a única coisa de que precisava eram as tradições da aldeia. Quando o menino já estava voltando para casa e voava muito perto, Eustáquio o chamou e lhe trouxe o animal assustado. Acontece que era um cordeiro espiritual, criado especialmente pela seita. O herói perguntou ao sujeito se os guardiões da ordem viriam atrás dele.
Ele pediu que ele entrasse e, por precaução, ativou uma enorme cúpula de proteção sobre sua casa e jardim. Eustace ficou impressionado e admitiu que toda vez que se encontravam, o herói o fazia se sentir inútil com sua habilidade. Ele admitiu que seu domínio de técnicas ofensivas e defensivas não condizia com sua posição na sociedade. O herói cobriu a boca com a mão e explicou que estava tentando se manter discreto. Ele ordenou que as ovelhas fossem levadas para o pátio e acenou com a mão indicando exatamente para onde deveriam levá-las. Algum tempo depois, quando Fausto terminou de cozinhar, ele abriu a tampa e os meninos foram recebidos por um aroma maravilhoso junto com a beleza do cordeiro assado. Babando, Eustace vasculhou sua bolsa e tirou um pouco de vinho. O sujeito serviu o vinho em taças e admitiu que custou muito mais que as ovelhas. Fausto cruzou os braços sobre o peito e olhou seriamente para o rapaz, dizendo-lhe que confessasse o que estava acontecendo, pois em uma noite comum, Eustácio não gastaria tais somas. O rapaz riu e admitiu que nada poderia ser escondido dele. Ele disse que decidiu se juntar à unidade de combate porque seu mentor era de lá. Eustace disse que nunca esqueceria como o herói salvou sua vida. E, tristemente, observou que talvez nunca mais voltasse ali, já que as tarefas são perigosas. O herói achou que o sujeito era muito esperto, e não era à toa que ele estava bancando o pobre coitado na sua frente. Quando o cordeiro inteiro foi comido, Eustácio percebeu que quem comeu a comida de Fausto não viveu sua vida em vão. Ele correu para a saída e Fausto lhe jogou algumas tábuas para proteção, que ele pegou. O herói sabia que quase não tinha amigos ali, e esperava não perder esse cara. Com a partida de Eustace, ele pôde continuar sua vida reclusa, agora deitado em uma espreguiçadeira e usando a técnica espiritual da chuva para regar. Sem precisar acordar à noite, ele conseguia usar a técnica de concentração de luz e pensou que, tendo dominado a alquimia, venderia pílulas e economizaria para treinamento em forjaria. Ele também podia usar a técnica do vento da primavera e estava feliz por poder viver feliz com as habilidades da alquimia e da forja. O universo em que o herói se encontrava era enorme, e havia pelo menos vários reinos de seres celestiais lá. O mundo em que ele estava pertencia ao quiliocosmo médio, onde pessoas comuns coexistiam com aquelas que buscavam entrar no reino dos celestiais. Na história da seita do trono celestial, já houve mentores que entraram no reino dos celestiais. Mas o herói não teve chance disso num futuro próximo. Se ele morresse antes do dia do limite superior, ele não renasceria, então ele teria que viver como um rato. Fausto entendeu qual era o sentido de todos os seus talentos. Se ele fosse exposto, alguém certamente o mataria por inveja. E se ele cruzar com alguém na fase de lançamento das fundações, sem falar nas fases mais elevadas, ele nem conseguirá se proteger. De repente, o herói teve uma epifania e até gritou. Percebeu que seria capaz de acolher alunos e, como não conseguia se desenvolver, desenvolveria os outros. Proteger seu professor é o dever sagrado de todo aluno. Tendo um aluno forte, ele poderá parar de se preocupar com sua segurança. O herói decidiu que assim que atingisse o 12º estágio de têmpera energética, ele imediatamente aceitaria um aluno. Neste ponto, foi feita uma tentativa de escanear o host. E a tentativa foi bloqueada com sucesso. Novamente alguém estava tentando chegar até o herói. O herói se perguntou se a seita do trono celestial realmente tinha tantos inimigos e por que era necessário vasculhar todo o território da seita a cada poucos dias. Fausto achou que a direção da alma da besta era muito interessante. Se você combinar 3 feitiços, poderá sintetizar o chamado da besta. O herói pegou um pardal e decidiu que seria ele quem contribuiria para a ciência. Ele lançou seu feitiço no pardal e esperou para ver o que aconteceria. Era um pardal de cerâmica. O resultado ficou bom, mas ele não sabia se tal truque funcionaria com um lobisomem. Mas a alegria não durou muito, pois o pardal não conseguia voar e caiu na cabeça de Fausto, ferindo-o. O cara decidiu que assim que a alquimia começasse a dar dinheiro, ele tentaria comprar um recipiente normal. Ao mesmo tempo, na floresta fora do território da seita, Eustace estava feliz por precisar apenas de uma dose. Ficou feliz em saber que seu irmão Fausto havia lhe dado novamente um feitiço de nível incrível. Na floresta fora da seita do trono celestial, o mentor esperava que ninguém tivesse comido o novato Eustace. Caso contrário, toda a responsabilidade recairia sobre ele. Quando ele viu o cara, ficou claramente surpreso por ter acabado com a fera com um golpe,
Ele também pensou que o esquadrão de combate havia ganhado outro lutador de classificação A. O esquadrão de combate dividiu os combatentes em categorias A, B, C, D. Os combatentes de categoria D não serviam para nada. Os de categoria C eram considerados bucha de canhão, e os de categoria B eram criados como a força principal. E os lutadores de nível A eram a futura elite. Os mentores estavam pessoalmente envolvidos no desenvolvimento deles. Eles recebiam o melhor de tudo. O mentor admitiu que era surpreendente como ele conseguia lidar com a fera tão facilmente no sexto estágio de têmpera. Ele explicou que, para chegar ao nível A, ainda seria preciso provar seu valor e matar 10 feras no sétimo estágio de têmpera. O mentor esperava que quando Eustace se tornasse um lutador de nível A, ele não se esquecesse dele, e Eustace prometeu que isso não aconteceria. Um pouco mais tarde, o rapaz chegou até o herói e eles se sentaram juntos perto do fogo onde a carne estava sendo cozida. Fausto não entendia o que era surpreendente em matar uma fera de sexto nível. Fausto explicou que lhe deram um feitiço chamado Lanças de Fogo, que tinha a peculiaridade de desacelerar os batimentos cardíacos pouco antes do lançamento. Eustáquio gritou entusiasticamente que era simplesmente um gênio e se ofereceu para se juntar a ele no esquadrão de combate. O herói admitiu que não gosta de matar, e os riscos de morrer aumentarão. E a posição dos lutadores na sociedade será inferior à dos mestres da alquimia e da forja. Além disso, mesmo que Fausto atinja o pico do estágio de endurecimento, ele não será capaz de passar para o próximo estágio antes do tempo designado. Esta se perguntou se espalhar o terror pelos corações daqueles ao seu redor não era o sonho de todo homem. Ele pensou que seu irmão, com seus talentos, agora seria capaz de ascender ao reino dos celestiais e se tornar um ancestral venerável da seita do trono celestial. E ele, como discípulo, iria ascender lá junto com ele. Fausto perguntou por que ele estava tentando entrar no reino dos deuses, porque a vida lá era ainda pior do que aqui. O herói disse que este é um mundo muito cruel, um verdadeiro inferno para os cultivadores. Eustácio, entretanto, não entendia o que ele dizia, e o herói pensou que seria improvável que ele conseguisse viver como uma foca preguiçosa no reino dos celestiais. De repente, Fausto concentrou energia em seus dedos indicador e médio com uma expressão distante. Ele cortou a carne e aconselhou Eustáquio a comer mais carne. Enquanto o rapaz mastigava, ele sugeriu que o herói o aceitasse como aluno. O herói não entendeu se ele estava falando sério ou não. Tudo parecia mais uma brincadeira. Eustáquio disse que entre seus ancestrais havia um guerreiro no estágio de nascimento espiritual. Agora, sua família entrou em declínio, mas graças às notas de viagem deixadas por seu ancestral, seus familiares passaram a ter uma visão mais ampla. O rosto de Eustáquio ficou sério, e ele disse que o reino dos celestiais era realmente um lugar cruel. O território de sua seita estava localizado em uma das regiões mais pobres do mundo de Flora. E o continente central era considerado a terra prometida para cada cultivador. Havia muitas seitas com discípulos, no estágio de nascimento espiritual e acima. A mais forte delas era a seita Flecha Celestial. Não havia ninguém mais forte que eles no mundo. O herói tomou o chá e a casa, enquanto seu amigo começava de longe, certamente não esperava dele tal conhecimento sobre o mundo. Os cultivadores do continente central aprenderam todas as técnicas e agora estavam combinando as antigas e criando novas técnicas e feitiços. O ancestral de Eustace visitou pessoalmente a seita Flecha Celestial. Seus discípulos no estágio de têmpera foram capazes de derrotar feras no estágio de fundação. Eustáquio explicou que Fausto tinha tudo para se tornar um feiticeiro. Ele caiu de joelhos e começou a implorar para que Eustáquio o aceitasse como seu aprendiz. Fausto olhou para estes com desdém e disse que já tinha mais de 18 anos e que era tarde demais para pedir para se tornar aprendiz. Ele estendeu os dedos indicador e médio carregados em direção ao garoto e admitiu que já havia começado a achar que ele não tinha talento para se tornar um feiticeiro. O pobre rapaz pensou que o herói queria matá-lo como uma testemunha desnecessária. Fausto pressionou 2 dedos no frasco do jovem e ele começou a chorar de medo. O herói explicou que não iria matar Eustácio. Ele simplesmente decidiu editar sua memória. Depois de algum tempo, o herói já estava sentado em seu escritório e pensando que precisava escrever tudo o que Eustáquio havia conseguido lhe dizer, porque este mundo era muito mais complexo.
Em algum momento, Fausto se perguntou se precisava de tudo isso. O herói não entendeu qual era o sentido de tentar chegar lá. Então decidiu não treinar hoje e tirar um dia de folga. Se ele tivesse um computador aqui com acesso à internet, ser um sábio tentando sobreviver não seria tão chato. Ele já estava cansado de limpar sua mente e domar seus desejos. De repente, ele viu um enorme navio voador voando sobre sua casa e correu para a rua. Havia centenas de sentinelas no palco do Elixir Dourado ao lado do enorme navio. O navio principal também era protegido por embarcações menores, com cerca de 300 metros de comprimento. Fausto pensou que, a julgar pela escala, esta expedição foi enviada para procurar recursos valiosos. Naquele momento, Eustáquio mancava e caminhava em direção ao herói. E o herói perguntou o que havia de errado com sua perna. Eustácio descreveu como se feriu durante a missão e tirou vários dias de folga para se recuperar. Ele pensou, por que não passar o fim de semana na companhia do amigo? E o herói percebeu que, apesar de ele ter lhe dado feitiços, Eustácio decidiu ir em frente. O sujeito disse que a fera tinha uma proteção forte, que somente com a ajuda dos feitiços de Fausto ela poderia ser quebrada. O herói começou a lamentar a decisão dele de seguir em frente. Ele não entendia como Eustácio conseguia esquecer técnicas de defesa. O camarada colocou as mãos nos ombros de Fausto e pediu que ele parasse de xingar, pois tinha vindo até ele em busca de conselhos. Nessa época, o herói pensava que aqueles que recebem o presente agarram tudo rapidamente. Fausto disse com entusiasmo que, por algum motivo, seu irmão estava escondendo seus talentos dos outros. O herói cedeu e decidiu contar ao seu companheiro como lidar com tais feras. E, em troca, Eustácio teve que lhe contar sobre os navios. Depois que Fausto lhe mostrou a técnica, o jovem comentou que a técnica era simplesmente soberba. Fausto explicou que sua energia espiritual não seria suficiente para manter a ilusão por muito tempo. Então ele sugeriu começar agora. Ele explicou que agora enfrentaria uma fera rápida e com boa defesa. Era um louva-a-Deus de pedra temperada de 7º estágio. O sujeito tinha 15 minutos para matá-lo, após os quais o herói tinha que analisar suas deficiências. Eustácio usou a técnica de leveza de pena e picos de fogo. O herói notou que o sujeito se move muito rápido, mas solta suas lanças lentamente. Ele disse que era do nível do jardim de infância, e Eustácio ficou tão irritado que nem percebeu o louva-a-Deus se aproximando furtivamente atrás dele. Após a luta, Fausto explicou que o cara perdeu a luta quase completamente, tudo devido à falta de observação do oponente. Ele tocou a testa do garoto com os dedos e disse que durante a luta ele precisava se lembrar que para derrotar uma fera forte, ele precisava usar um feitiço que selasse seus movimentos. E isso só poderia ser feito se ele entendesse onde a fera estaria no momento seguinte. Eustáquio sentiu-se desesperado e o herói explicou que, assim que errava, seus movimentos se tornavam agitados e naquele momento ele perdia. Eustácio achava que as habilidades do herói em criar ilusões eram tão excelentes que ele ainda conseguia sentir a dor dos golpes que recebia. O jovem gritou que achava que esses não eram todos os seus defeitos e pediu ao herói que os expressasse todos. Fausto sorriu e explicou que apontá-los não mudaria nada. Ele sempre quis dizer essa frase. Após a discussão, o herói pediu que ele contasse tudo o que Eustácio sabia sobre os navios. Um pouco mais tarde, quando já estavam deitados nas espreguiçadeiras tomando sol, o rapaz quis começar a história. Ele explicou que a história daquele navio gigante é bem longa. 500 anos atrás, o Mestre Supremo reuniu todos os bens da seita e foi ao continente central para ordenar a construção de um navio. Por esta razão, a seita de Eustácio não aceitou novos discípulos por 50 anos, porque eles mal conseguiam se alimentar. Foi somente quando o navio construído chegou que a vida da seita começou a voltar ao normal, e a partir daí, eles começaram a ser considerados uma força séria. O herói não entendia por que eles sofreram tanto por causa daquele navio, e Eustácio explicou que era tudo por causa de recursos. Metade da área de Flora era coberta por água, e acreditava-se que a quantidade de recursos no grande mar era tão infinita quanto o próprio mar. Eustácio explicou que o grande mar era extremamente perigoso e não poderia ser explorado usando apenas guerreiros fortes. Das profundezas do grande mar, às vezes, monstros terríveis surgiam, e somente tendo um navio voador é possível repelir os ataques. Eles também disseram que em um navio voador não só era possível navegar pelo mar e pelo ar, mas também ir além do horizonte celeste.
O herói olhou para o céu e não entendeu se Eustácio estava falando sobre o espaço ou não. O sujeito disse que somente seitas de alto nível são capazes disso, e seu povo se contenta em vagar pelo grande mar. Fausto pensava que, aparentemente, a posse de tal navio era semelhante à posse de armas nucleares e determinava a posição da seita no mundo. O herói perguntou ao seu camarada se havia uma maneira de embarcar no navio e inspecioná-lo. Apenas 4 tipos de pessoas eram permitidas a bordo: especialistas em magias de pesquisa, guardas de combate e mestres em alquimia e forja. Eles também são os comandantes da nave na fase de domínio do vazio e são bem versados em feitiços, alquimia e forja. Eustáquio disse que não seria difícil para o herói embarcar no navio. Tudo o que ele precisava fazer era se juntar ao esquadrão de combate para começar. Fausto ficou triste, imaginando quanto dinheiro seria necessário para se tornar um mestre de forja ou alquimia de terceira classe ou superior. Eustáquio fez cara de cachorrinho e perguntou esperançoso se o herói iria com ele para a sessão de combate. Mas ele recusou. Na manhã seguinte, o herói se aproximou dos salões de treinamento de alquimia. Ele já se arrependia de não ter estudado tão diligentemente em sua vida passada. O herói olhou seriamente para o vazio. Ele queria que sua família o esperasse e ele definitivamente encontraria uma maneira de retornar. Fausto cumprimentou a garota e explicou que queria se matricular em técnicas de fabricação de pílulas. A garota explicou que custaria 500 pedras espirituais e 100 pontos de mérito, e que ele também poderia ingressar no departamento de alquimia. Assim que o herói pagou, ela o chamou para segui-la. O que o herói viu foi impressionante, e a menina pensou que hoje ele havia deixado sua aldeia pela primeira vez. Ela lhe entregou o tablete e desejou que ele se tornasse um mestre em alquimia o mais rápido possível. Quando o herói entrou na sala de aula, ele viu que havia bastante gente lá. Uma menina muito bonita se aproximou dele e disse que entendia que aquele era seu primeiro dia de aula. O rapaz não conseguia tirar os olhos dela. Ele já tinha ouvido lendas sobre ela antes. O herói se apresentou e perguntou seu nome. A menina se apresentou como Yaneta Shows e disse que quando seu pai não aparecesse para a aula, ela o substituiria. Janeta explicou que os outros alunos só conseguiram aprender algumas coisas básicas e que poderiam trabalhar individualmente mais tarde. Ela explicou a Fausto que ele deveria ouvi-la com especial atenção. O herói pensou na rapidez com que a trama se desenvolveu. Ele tinha visto um filme que começava da mesma maneira. Janeta explicou que hoje eles passariam pelos métodos iniciais de processamento de plantas espirituais. O menino pensou alegremente que finalmente havia embarcado no caminho do estudo da alquimia. Um mês depois, Fausto já acreditava que a alquimia não era uma tarefa fácil. Somente um mês depois ele estava pronto para começar suas primeiras tentativas. Ele usou a técnica de controle de fogo e a técnica de controle de energia no pote. Levantando a tampa, ele viu que havia bolas de cores diferentes dentro. Antes que ele tivesse tempo de pensar que seria fácil assim, sua caldeira explodiu e o herói ficou coberto de fuligem. Ele entendeu que a panela custava muito dinheiro e pediu para a caldeira não explodir mais. As primeiras rachaduras já haviam aparecido no próprio caldeirão e não podiam ser escondidas dos olhos do herói. Ele pensou em como disseram que foram necessários pelo menos 20 caldeirões para fazer a primeira pílula. Mas tais regras claramente não se aplicavam a gênios como ele. Entretanto, sua caldeira já queimou pela terceira vez. Mas ainda assim, depois de apenas 3 explosões, o herói conseguiu fazer o que queria. Ele finalmente descobriu como trabalhar com isso. Se o próximo lote fosse bem sucedido, depois de deduzir os custos, ele teria um lucro de 600%. Ele decidiu confiantemente que, como as coisas já tinham começado, ele precisava agir mais rápido. No dia seguinte, Charlie Shaws, pai de Yaneta, já estava dando aulas nas salas de alquimia. Ele riu porque viu nos rostos dos alunos que eles claramente tinham explodido mais de um pote antes de conseguirem. O herói confessou, junto com todos os outros, que ele também quase se matou ontem. Fausto sentiu como se o olhar do professor estivesse direcionado diretamente a ele. Como se sentisse que entendia como o herói havia preparado o jogo. Ele perguntou à filha o quanto ela conhecia Fausto, e ela respondeu que esse aluno não era particularmente distinto. O professor pensou que assim que entrou na sala, sentiu a aura de uma pílula nutricional pronta-vinda do herói. Ele compartilhou com a filha que achava que o herói tinha grande potencial e que planejava contratá-lo para treinamento pessoal algum dia. O herói estava ansioso, esperava que seu pote resistisse a mais 6 explosões,
Tinha que tomar cuidado para não estragá-lo. Quando ele saiu, percebeu que alguém havia se mudado para a montanha vizinha, mas não entendia por que alguém se mudaria para um lugar tão remoto. Naquele exato momento, alguém saiu voando de casa e foi em direção ao herói, quase o derrubando. Era a pequena Juliana Wolland. O herói a pegou no ar e ela disse que tinha voado para visitar o marido. Fausto não entendia o que ela estava fazendo, se era uma demonstração de seu cultivo ou se estava exibindo sua saia. Ela ainda o abraçou e se gabou de que um mentor havia dito que ela teve um ótimo começo espiritual. A menina também disse que seu pai pediu para lembrar o herói de encontrar tempo e trazer o resgate por ela. O herói sorriu e explicou que já era quase meio-dia e que agora ele prepararia algo para ela. Logo a mesa estava coberta com todo tipo de iguarias. Enquanto Juliana comia, ele perguntou se ela entendia que tudo aquilo era uma brincadeira. Ele explicou que escolher um noivo é a decisão mais importante na vida de qualquer garota. No momento seguinte, ele ouviu a menina soluçando e dizendo que o marido não precisava dela. Ele tentou acalmá-la, mas não conseguiu encontrar as palavras certas para ajudar de alguma forma. 3 horas depois, a menina estava pronta para inundar a casa inteira com lágrimas. O herói finalmente cedeu e explicou que ninguém a recusaria. Ele bateu na mesa e, em meio a lágrimas desesperadas de sangue, gritou que pagaria o resgate por ela. A menina se acalmou instantaneamente, como se não tivesse chorado, e começou a comer a comida, elogiando-a durante todo o processo. O herói percebeu que foi simplesmente levado a essa decisão e forçado a dizê-la. Ele estava pronto para arrancar os cabelos. Mas em algum momento ele se acalmou, deu um tapinha na cabeça da menina e decidiu que, por enquanto, tudo deveria permanecer como estava. Na manhã seguinte, Juliana, não mais envergonhada, subiu na mesa inteira em direção ao herói. De repente, ouviu-se um bater de asas e uma linda garota apareceu em um enorme pássaro. O herói ficou sem palavras. Ele decidiu que o sistema finalmente decidiu ter pena dele e lhe dar um presente. Ele cumprimentou a bela moça e perguntou como poderia ajudá-la. A senhora ergueu a noiva do herói em um nenúfar azul e perguntou se ela queria se tornar sua protegida. Nesse momento, um ancião também apareceu e perguntou se a mulher tinha vindo ali para levar sua pupila. Ele explicou que, embora ela fosse portadora do espírito celestial, ela não merecia sua atenção. A mulher olhou para o homem com altivez e explicou que seus destinos estavam conectados e que ela a levaria de qualquer maneira. Depois disso, ela se virou para a garota novamente e perguntou se ela queria se tornar sua aluna. Juliane pensou por um momento e se virou para o herói, perguntando qual a melhor maneira de lidar com aquilo. Nesse momento, a cabeça de Fausto estava cheia de pensamentos sobre quão linda era a moça que havia voado até ele e quão terrível era o homem. Finalmente ele caiu em si e disse a Juliana que ela não deveria desistir de uma oportunidade tão grande. Nesse momento, a senhora pensou que se o portador do espírito celestial escolheu o herói, então ele próprio era especial. Juliana respondeu que faria o que o marido lhe dissesse e concordou em se tornar aprendiz da moça. Naquele momento, o herói ficou sozinho e pensou em quando todos o deixariam em paz. Ele pensou no fato de que era possível aprimorar as técnicas dos 5 elementos. Não foi à toa que ele comprou este livro. Naquele momento, passos altos foram ouvidos, e um homem musculoso apareceu, em quem Fausto não reconheceu imediatamente Eustácio. Ao se aproximar do herói, o camarada diminuiu de tamanho. Ele explicou que havia retornado para descansar por um curto período devido a tarefas difíceis. Eustáquio descreveu como ele estava à beira da vida e da morte todos os dias. Depois de algum tempo nas espreguiçadeiras, um camarada pediu conselhos sobre como matar os 2 animais restantes, com os quais ele permaneceu vivo apenas graças a feitiços. O primeiro foi o devorador de terra. Ele tinha uma técnica de defesa muito incomum. Assim que sentia perigo, ele imediatamente ia para o subsolo. A segunda era uma gata sanguinária. Ele nunca foi capaz de perceber seus hábitos de movimento. Ela lhe infligiu ferimentos mortais. Eustácio se perguntou como Fausto teria lidado com eles em seu lugar. Fausto explicou que tinha uma técnica secreta que lhe permitia matar qualquer fera com um só golpe. Ele disse que agora criaria 2 louva-a-Deus de pedra com as qualidades dos animais que você descreveu. Ele iria matá-los usando uma técnica secreta. Um movimento da mão do herói foi suficiente para abrir um enorme buraco no louva-a-Deus. Eustáquio caiu de joelhos e implorou ao irmão que lhe passasse essa técnica. O herói explicou brincando que para dominar essa técnica é preciso raspar a cabeça.
Fausto pensou que tinha cavado um buraco e convidado seu amigo para pular nele, mas sua técnica secreta valeu a pena. Eustáquio começou a chorar, mas concordou em raspar a cabeça. Nesse momento, o próprio Fausto se virou e riu maliciosamente. Depois de algum tempo, a cabeça de Eustáquio já estava careca, e o herói disse que havia dado mais um passo para se tornar mais forte. O rapaz percebeu que algo estava errado e perguntou ao irmão por que ele era tão forte, mas não era careca. O herói decidiu sair da situação e explicou que não estava tentando ficar ainda mais forte. Ele o acompanhou até o portão e ordenou que ele retornasse ao seu lugar e aprimorasse sua técnica. Na verdade, o herói não achava que cairia nessa tão facilmente. Era hora de colocar a mão na massa. 3 meses depois, em algum lugar distante e sagrado onde Juliana estava hospedada, a mulher que a levou não entendia como apenas 3 meses haviam se passado, e ela já estava sendo levada a voar para longe dali. Ela disse que ainda não havia dominado a técnica do mandato celestial e que já estava se preparando para voar para longe. A mulher olhou para aqueles olhos de cachorrinho e se lembrou de si mesma na sua idade. Ela deveria estar feliz com seu processo. O professor nunca esquecerá o horror daquela imagem. Ela sabia que era um aviso do espírito celestial. A mulher acariciou a cabeça da menina e pensou o quanto estava pedindo a ela, pois somente ela poderia impedir aquele desastre. Juliana explicou que era tudo muito difícil e que somente se ela caminhasse um pouco, suas forças retornariam. A mulher pensou que o espírito celestial não lhe permitiria escolher uma pessoa comum para quem ela agora queria ir para casa. Ela explicou à menina que ela poderia dar um passeio, mas não poderia ir até o marido ainda, até que dominasse as técnicas do mandato celestial. Enquanto isso, o herói chegou aos salões de treinamento de forja e foi cegado por uma luz repentina. Para sua surpresa, todos na turma estavam carecas. Os estudantes carecas estavam conversando entre si que o irmão Eustace havia lhes contado sobre essa estranha técnica e dito que ela ajudava. Ele já tinha visto isso nos salões da alquimia. E agora a moda havia chegado aos salões da forja. Depois de um curto período de tempo, a maioria dos estudantes começou a esfregar a cabeça. Um fenômeno que ficou conhecido na história como a loucura careca. Enquanto isso, o herói pensou, cansado, que o limiar para entrar na forja era ainda maior do que na alquimia. No caminho, ele conheceu Famous Preston, que ouviu rumores sobre o sucesso do herói na alquimia. Ele decidiu parabenizá-lo pessoalmente e lhe deu um dos cristais. O herói pensou que antes de chegar ao estágio de têmpera, eles estudaram juntos. Agora ele o lembrou que havia muito poucas pessoas ali que ele poderia chamar de amigos. Enquanto o herói servia chá, seu amigo confessou que tudo o que eles conseguiam fazer era ganhar centavos por completar as tarefas da seita. Ele também explicou que eles podem trocar recursos e informações entre si e resolver problemas complexos juntos. O herói lembrou que seu amigo vinha de uma rica família de comerciantes, e eles eram mais legais do que qualquer uma das grandes famílias militares. Quando Fausto se mudou para cá, ele recebeu esmolas dele. Ele viu que tipo de comitiva Famous havia trazido para cá. Ele, por sua vez, informou que queria reunir mais de 1000 discípulos externos em um único estágio, que pudessem ajudar uns aos outros. Além disso, entre os alunos externos, havia muitos que queriam tentar a alquimia, mas não tinham dinheiro para o treinamento. Ele abraçou o herói e disse que atualmente há 40 estudantes candidatos em nossa aliança para se juntar ao esquadrão de combate. Famoso entregou o herói e explicou que era algum tipo de dispositivo de comunicação. Ele também lhe entregou as tábuas de Jade e se despediu. Antes que o herói tivesse tempo de recobrar o juízo, ele se virou e viu Yaneta. Essa garota era exatamente quem ele menos queria conhecer. Ele também lhe ofereceu chá e eles já estavam sentados à mesa. A menina pensou que, já que seu pai lhe disse para prestar mais atenção ao herói, ela sentia cada vez mais que quanto mais pensava nele, mais ele acariciava seu olhar. Ela entendeu que não deveria se distrair e esquecer o propósito de sua visita. Yaneta se inclinou sobre a mesa e perguntou por que o herói não queria fazer parte do departamento de alquimia. Ela se perguntou por que ele não queria se tornar aprendiz de seu pai. O herói hesitou. Não queria contar toda a verdade e admitiu que era simplesmente uma pessoa amante da liberdade. A garota ficou indignada e alegou que seus sucessos indicavam que ele tinha um dom especial para a alquimia. Fausto pensou que ela teria que lhe contar pelo menos parte da verdade. Caso contrário, não conseguiria se livrar dela. Ele perguntou se a garota já havia estado no navio voador da seita deles.
Ela contou que certa vez viajou a bordo dele, e o herói disse que um dia construiria um navio exatamente igual. Ele admitiu que a alquimia era apenas uma etapa de um plano maior e não se tornou aprendiz de seu pai porque não queria perder tempo. A menina já tinha ouvido palavras semelhantes do irmão. Ela disse a Fausto: se você não quer ser um alquimista, então faça o melhor que puder para se tornar um bom ferreiro. Depois que ela saiu, o jovem quase caiu no choro. Ele tinha que encontrar uma atividade que lhe trouxesse alegria. Ele entrou na cabana e uma tela enorme se abriu na frente do seu rosto. O herói se perguntou se a garota mais bonita da vila havia começado a namorar seu Eustáquio. Nessa época, Eustáquio disse à namorada que, se não fosse pelo herói, ele não teria conquistado nada na vida. O nome da garota era Celestia Manson, e ela e Eustace foram visitar o herói. Aos olhos do herói, a garota era realmente linda, e ele a cumprimentou. Ele disse a Justus que ficou impressionado com a forma como conseguiu capturar a primeira beldade da seita. Tal notícia não poderia passar despercebida por ele. Com a ajuda de sua energia, Justus rapidamente conjurou uma mesa para eles, e o herói ficou claramente surpreso com isso. O camarada confessou que ele e sua namorada tinham saído recentemente em uma missão e encontraram um devorador de almas. E embora tivessem corrido muito rápido, sua namorada foi infectada pelo hálito dele. O herói não conseguia acreditar porque Eustace fugiu do devorador de almas e até permitiu que sua namorada fosse infectada. Ele disparou uma flecha de energia bem acima da aura da garota. Naquele momento, o devorador de almas foi morto, e o herói começou a comer. E Eustácio não se esqueceu de elogiá-lo por isso. E novamente, durante o jantar, Eustácio tentou persuadir nosso herói a lançar alguns feitiços e até mencionou sua namorada. Ele tentou persuadir o herói a ir em uma missão com ele e disse que o legado dos grandes mestres poderia ser encontrado lá. Fausto pensou sobre isso. E se ele quisesse se tornar um mestre forjador excepcional, conhecer muitas runas era simplesmente necessário para ele. Ele decidiu forjar algo mais para si mesmo que pudesse aumentar suas chances de sobrevivência do outro lado do portal. Ele ministrou um curso introdutório completo sobre forjaria. Forjar é a arte de extrair a essência de tudo o que existe e formar algo novo. Na fase de têmpera, o fogo espiritual existente não é suficiente para temperar os materiais. Para isso, era necessário encontrar um local com abundante fogo espiritual e, aproveitando os benefícios desse local, temperar o minério. Os materiais tiveram que ser fixados com alfinetes muitas vezes. Antes que o objeto forjado esfrie e tome sua forma final, runas devem ser fundidas nele. Para criar os itens mais básicos, você precisa usar pelo menos 3 runas. Abaixo está uma lista dos tipos mais comuns de minério espiritual e suas características. O herói dominava essas habilidades. Era muito mais interessante que a alquimia. Famosos ligaram para ele e ficaram surpresos ao saber que ele não estava apenas estudando alquimia, mas agora também forjaria. Algum tempo depois, o herói chegou aos salões da forja e disse que queria alugar um quarto. Finalmente, Fausto estava pronto para tentar a sorte na forja de verdade. Estava muito quente lá, então o herói decidiu colocar proteção contra gelo. Ele decidiu tentar um feitiço especial primeiro. O herói se lembrou do que Famous lhe disse sobre aumentar simultaneamente suas habilidades de alquimia e forja. Aparentemente, uma pessoa que é igualmente bem-sucedida em artesanato é simultaneamente considerada uma ameaça até mesmo pelos céus. O herói iria primeiro processar o minério com martelos espirituais. Ele não esperava que esse processo fosse tão custoso espiritualmente. Ele sentiu como se estivesse na linha de chegada. Fausto decidiu que era hora de inserir as runas e ler os feitiços. No momento seguinte, uma explosão apareceu na frente de seu rosto. Ele olhou para o que restava da espada com surpresa e decepção e não conseguia acreditar. Naquele momento, um homem olhou para dentro da sala e ficou surpreso com o que estava acontecendo lá. O herói reconheceu o homem como o gerente e disse que até que ele conseguisse forjar, não o deixaria ir a lugar nenhum. 3 dias depois, Eustace e sua namorada estavam sobrevoando a montanha em um guindaste. Eles notaram que nosso herói estava se curando com sua espada não muito longe deles. Fausto, por sua vez, estava muito cansado, mas pensou que os dois estavam torturando o pobre guindaste. Quando pousaram no chão e saíram do guindaste, Eustáquio ficou muito surpreso ao ver que o herói estava voando em uma espada que ele mesmo forjou. Fausto ficou orgulhoso
e disse que já poderia ser chamado de mestre falsificador. De repente, o homem explicou que o portal se abriria agora, e depois de entrar no portal ninguém poderia ser morto. Em um mês, eles seriam expulsos de lá automaticamente. O homem pairou no ar e disse para se prepararem para a abertura do portal. Eustácio perguntou a Fausto se ele iria com eles, mas ele respondeu que não. Por fim, o herói lhe deu um cristal, que em caso de emergência precisava ser liberado em energia espiritual. Antes que Eustácio tivesse tempo de agradecê-lo, nosso herói já havia voado para dentro do portal. Depois de passar para outro mundo, ele percebeu a energia espiritual pura que havia ali, o que o deixou sem fôlego. Ele pulou no chão e decidiu que o mês passaria despercebido, mas ele não poderia viver sem uma fortaleza. Ele ainda estava elogiando sua espada e não percebeu como uma matilha de lobos se aproximou dele por trás. Ele só teve tempo de lançar-lhes um olhar severo, e isso foi o suficiente para que os animais no quarto estágio de endurecimento caíssem e apertassem suas caudas. Ele foi até a floresta e, como sua casa estava quase pronta, era hora de procurar as runas deixadas ali pelos mestres forjadores. O herói se aproximou do lago e pensou que poderia encontrar algo útil nele, mas de repente, uma onda alta surgiu. Um jovem de beleza surpreendente surgiu das ondas, e o garoto pensou que havia chegado antes dele. Foi Sam Iceland, dono de uma voz suave e fácil, quem cumprimentou nosso herói. Fausto ficou surpreso. Achou que se parecia ainda mais com o personagem principal do que realmente era. Ele fez uma reverência e apresentou seu nome ao jovem. O herói não gostou de admitir, mas ele era ainda mais atraente que ele. O novo conhecido lhe entregou uma pérola em homenagem ao seu conhecimento. Ele ficou feliz em conhecer nosso herói. O significado do presente para Fausto era extremamente claro. Ele tinha que aceitar a pérola, prometendo manter a boca fechada. Era extremamente difícil para o herói acreditar em tudo o que estava acontecendo. Sam sorriu e perguntou ao herói se ele gostou do presente. Fausto decidiu que da próxima vez ele deveria ficar o mais longe possível desse personagem. O personagem principal disse que seus caminhos se cruzariam novamente e voou para longe na velocidade da luz. O herói pensou que normalmente eles perdem alguns amigos de personagens secundários, e ele não precisava disso. A noite já havia caído e o herói finalmente entrou em casa. O personagem principal pegou tudo de um lago e até arrancou os olhos das tartarugas. Mas ele ainda gostava daqui, porque ainda havia muitas coisas valiosas ali. De repente bateram na porta e quando Fausto abriu, viu muitos vagalumes e pensou que fossem fantasmas. O herói só teve tempo de gritar de medo. Mas aqueles lobos eram os mesmos a quem ele havia dado a tarefa de encontrar coisas valiosas. Ele olhou para as malas deles e pensou que eles tinham feito um bom trabalho. Eles tinham encontrado muitas coisas valiosas. Os lobos tentaram explicar claramente que encontraram essas coisas e as tiraram dos cadáveres. O herói teve que usar o modo furtivo para que ninguém o detectasse na floresta, por questões de segurança. Na manhã seguinte, ele já havia acordado antes do sol nascer e agora estava tomando chá perto do fogo. De repente, ouviu-se um barulho, e o herói reconheceu esse som quase imperceptível, feito ao voar em uma espada. Era um Sam feliz novamente. Faust também achava que o personagem principal estava tentando expressá-lo. Ele notou comida deliciosa no caldeirão e voou em direção ao cheiro. Nosso herói o aconselhou a participar e comer. Fausto sugeriu que Sam contasse algo interessante sobre si mesmo que ele ainda não soubesse. Ele entendeu que o personagem principal sempre tem um mentor. Onde estaríamos sem esse clichê? Sam explicou com tristeza que já estava acostumado ao ridículo. Alguns meses atrás, ele era um aluno interno na fase de base. Agora, ele estava tentando acumular o máximo de riqueza possível, para que, se ele se transformasse em um cavalo castrado comum, pudesse pelo menos viver uma vida confortável. O herói tentou apoiá-lo e disse que não tinha dúvidas de que ele seria capaz de restaurar seu cultivo e retornar ao seu lugar de direito. Sam apertou alegremente as mãos do herói e disse que quando os outros souberam de sua história, eles simplesmente riram dele. Ele admitiu que realmente queria ser amigo de Fausto. Nesse momento, o herói pensou que era ele quem não queria ser amigo dele, mas não expressou seus pensamentos. Ele pensou que não ficaria surpreso se, tendo caído para o terceiro estágio de têmpera, um mentor sábio emergisse de seu anel. Uma hora depois, nosso herói finalmente encontrou a árvore espiritual na floresta. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um bando de pássaros, alarmados com alguma coisa, surgiu acima da floresta.
E num piscar de olhos, um enorme urso foi desenhado sobre Fausto. Ele era um monstro, pronto para devorar tudo em seu caminho. Mas o herói parecia não ter medo. Ele ergueu sua espada voadora perfurando almas. No momento seguinte, com um movimento de mão, ele cortou o urso inteiro ao meio. As agulhas na espada não eram para bordar. Era um conjunto de 36 agulhas, finas como cabelo, quase imperceptíveis aos olhos. Elas ficavam na luz fria. Finalmente, a partir da árvore espiritual, no dia seguinte, o herói conseguiu curar seu próprio navio. De repente, ele sentiu uma espécie de impulso. Era Eustáquio quem estava em apuros e lhe enviando um sinal. Nosso herói embarcou em sua própria nave e partiu para seu resgate na velocidade da luz. Nessa época, Eustácio e sua namorada estavam fugindo de monstros semelhantes a abelhas. Enquanto corriam, sua esposa perguntou se Fausto realmente seria capaz de salvá-los desta vez. Se ele não tivesse feito isso, ela poderia ter usado a técnica secreta de incendiar seu próprio espírito e sangue. Eustáquio esperava sinceramente que isso não fosse necessário. Ele tentou correr mais rápido e desviar das picadas das abelhas. Ele engoliu a pílula de aceleração e correu o mais rápido que pôde para salvar a si mesmo e sua noiva. Nesse momento, Fausto usou a técnica do olho de águia e observou os rapazes. Ele entendeu que ninguém em sã consciência subiria até as chulas mortais. O próprio Eustáquio sentiu uma energia espiritual, o que significava apenas uma coisa: que seu irmão estava se aproximando. Havia tantas abelhas que elas subiram até o navio, e Eustácio se desculpou por arrastar nosso herói para tudo isso. Não passou nem um minuto e muitas abelhas já estavam voando e caindo no chão. Fausto pegou os infelizes amantes do chão e os carregou para seu próprio navio. Algum tempo depois, ele já estava sentado exausto na margem do lago, fritando frango. Ele pensou que, embora estivesse usando feitiços que exigiam energia espiritual, ele não conseguiria, mas aqueles que exigiam força mental ainda estavam disponíveis para ele. De repente, ouviu-se um barulho, e o adormecido Justus deu um pulo. Ele pensou que estava no inferno ou que aquilo era o submundo. Ele correu para acordar sua noiva adormecida para que ambos pudessem agradecer ao herói por salvá-los. Fausto jogou-lhes uma garrafa e disse-lhes para tomarem o elixir. Caso contrário, poderiam surgir complicações mais tarde. Eustáquio, com lágrimas nos olhos, correu para abraçar o herói por salvar sua vida pela segunda vez. Mas Fausto, por sua vez, começou a gritar e disse que Eustácio ainda pagaria por tudo, e com dinheiro. Nesse momento, a noiva Celestia também acordou e ambos começaram a chorar e agradecer a Fausto por salvá-los. Nesse momento, o herói já estava comendo carne com todas as suas forças e perguntou quem teve a ideia de atacar as abelhas selvagens. Eustácio admitiu que o plano original era perfeito, mas em algum momento tudo deu errado e as abelhas as descobriram. Ele explicou que o mel das abelhas venenosas tem propriedades únicas e curativas, incluindo o prolongamento da vida. E Eustácio também disse que isso era necessário para sua sogra, para que ela o considerasse um marido digno. Assim que sua companheira anunciou o valor do resgate, o herói pensou que ela era praticamente uma mulher santa. Ele só teria que economizar esse dinheiro por 10 anos. Ele se lembrou de como em sua vida passada eles o ajudaram a pagar um resgate alto. Fausto jogou-lhes uma coxa de frango e perguntou se eles tinham conseguido o mel ou não. A menina pegou uma garrafa e disse que custava 2.000 pedras espirituais por litro. O herói ficou chocado com o preço e perguntou sobre o lugar onde as abelhas estavam e de onde elas tiravam o mel. Ele pensou que quando surgisse uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, algumas abelhas o impediriam. Depois de algum tempo, ele montou seu veado no território das abelhas. Ele tocou a testa do veado com os dedos e ordenou que ele se escondesse em algum lugar até que o herói terminasse seu trabalho. Depois de um pequeno esforço, as abelhas já aceitaram o herói como um deles e se curvaram diante dele. Ele encontrou montanhas inteiras de mel e pensou que elas certamente o tornariam rico. Ele entendeu que se vendesse 10.000 litros, conquistaria independência financeira para sempre. Mas sua alegria durou pouco, pois ele já havia conhecido a abelha rainha, que estava pairando sobre ele. Fausto tentou usar paralisia de consciência nela, mas nada funcionou, pois um escudo apareceu na frente da abelha. Chegou a informação de que só poderia levar um pouco de mel como recompensa, e seu plano de enriquecer falhou. Enquanto isso, um dos anciãos que foi designado para vigiar os portais secretos estava pensando em como o aluno na fase de têmpera foi capaz de enganar todas as abelhas.
Enquanto o herói coletava mel furiosamente, o professor disse para ele parar de fazer isso. Fausto conseguiu coletar apenas 500 litros, mas ainda assim não era ruim. Ele queria comprar um caldeirão legal, o melhor equipamento para forjar. E ainda sobraria o suficiente para um monte de tabletes com feitiços. De repente, um brilho apareceu acima de sua cabeça, e ele percebeu que era o mesmo personagem principal novamente. Ao mesmo tempo, o ancião não entendia como cada aluno no estágio de endurecimento conseguia agora chegar ao mel. O personagem principal acabou de chegar ao mel para coletar um pouco para si. Ele raciocinou da mesma forma que Fausto e decidiu enriquecer às custas do mel. Ele também queria vender 10.000 litros a 2.000 litros, mas seu plano falhou porque o bambuzal fechou de repente. Antes que Sam tivesse tempo de pensar que o velho era muito ganancioso, o velho disse em sua voz que se ele dissesse tais palavras novamente, ele se arrependeria muito. Depois de algum tempo, o herói chegou à propriedade do grande mestre da alquimia. Ele estava procurando runas e precisava do patrimônio de um grande mestre falsificador. Enquanto isso, faltava apenas 1 hora para o portal fechar. A biblioteca continha um monte de feitiços valiosos, o que poderia ser considerado uma incursão bem-sucedida. Havia também um feitiço de prêmios de feras, uma bolsa para todos os tipos de necessidades e um feitiço de lua minguante. De repente, o portal se fechou e nosso herói se viu voando em direção ao abismo. Ele conseguiu usar a técnica de clareamento corporal, então agora ele estava aparando livremente no ar. Ele encontrou Justus novamente no caminho e o convidou para celebrar o monge bêbado na taverna hoje. Fausto decidiu usar um feitiço para a digestão. Ao usar esse feitiço, a comida será digerida em um ritmo acelerado. O herói admitiu que todos gostariam de um refresco, e ele concordaria. O mel das abelhas mortais era vendido por um preço muito bom. Agora havia ingredientes medicinais suficientes para fazer vários caldeirões de pílulas de primeira classe. Ele ainda fazia negócios com a Famous, que lhe fornecia dinheiro em troca de mercadorias. Fausto decidiu que agora ele poderia se isolar e forjar até ficar azul. Ele era muito rico. 3 anos depois, o herói não entendia mais por que o controle de energia e o aprimoramento espiritual eram intercambiáveis. Ele tinha acessos de raiva quando não conseguia fazer alguma coisa e as coisas desmoronavam sozinhas. O herói decidiu que, como eles não se dão bem, precisam de uma runa mediadora. Uma teia de aranha pode ser usada como uma runa de trânsito. Ele aplicou isso e tentou montar o objeto quebrado em um único todo. Finalmente, a espada quebrada foi recolocada. O herói pensou que isso já tinha acontecido e decidiu chamá-lo de Milhar. Ele ficou tão feliz que pensou que, mesmo não tendo desenterrado na 1000ª tentativa, 6 tentativas ainda eram bastante. Durante esses 3 anos, Fausto desenvolveu-se até o 8º grau de endurecimento. Ele pensou que quando chegasse ao estágio da fundação, ele mesmo definitivamente seria capaz de matar o inimigo no estágio do Elixir Dourado. O feitiço de invocar uma fera se tornou um dos mais favoritos. Era possível invocar o espírito de um dragão aquático, cujo poder de combate já estava no nível do estágio de fundação. O herói pensou que se pudesse encontrar ou fazer um recipiente adequado para seu espírito, seria maravilhoso. Algum tempo depois, ele foi para casa para finalmente descansar. Mas isso não aconteceu, porque Eustáquio apareceu a ele como sua noiva, e ele decidiu que não havia como escapar daquele doce casal. Seu camarada explicou que finalmente teve a oportunidade de pagar o resgate e agora estavam convidando nosso herói para o casamento. Eles até prepararam uma mesa enorme para ele com vários pratos de carne. Embora o casal parecesse muito fofo, o herói não sentiu inveja. Ele estava destinado a arrastar sua vida até se tornar um grande sábio. Ele os chamou para seu tesouro depois do jantar e disse para escolherem alguns itens de sua coleção como presente. Ele explicou que, como não tinha um presente de casamento para eles, deixaria que escolhessem um item cada. O herói disse que não havia necessidade de levar a ogiva e o RPG. Eles não funcionavam de qualquer maneira. A noiva de Eustáquio escolheu 2 espadas para si. Essas eram as espadas da percepção, um par de espadas voadoras, branca e rosa. E Eustáquio escolheu para si o mesmo homem de 1000 que nosso herói conseguiu restaurar durante a forja. Quando Fausto se despediu dos meninos, ele pensou que havia gasto não apenas muitas matérias-primas valiosas, mas também muito tempo na produção deles. E agora tinha que dizer adeus a esses itens. No dia 15 do mês seguinte, ele deveria estar no casamento deles,
Esta era sua primeira incursão muito além da seita. Ele precisava se preparar. Um mês depois, na seita do trono celestial, ele já estava se aproximando do portão. O herói carregava uma sacola cheia de algo incomum. O casamento de Eustáquio aconteceria em outra cidade, a 6.000 quilômetros de sua seita. Ainda bem que ele tinha um navio particular. Caso contrário, ele nunca teria conseguido ir ao casamento. Quando ele estava prestes a embarcar em seu navio, o mesmo personagem principal, Sam, o chamou. Ele explicou que não se viam há 3 anos e que iria encontrar nosso herói para conversar com ele. Fausto teve que cumprimentá-lo e parabenizou o herói pelo fato de agora ser famoso. Sam se interessou por seu navio e nosso herói respondeu orgulhosamente que ele o fez inteiramente com madeira espiritual. Sam explicou alegremente que agora iria ao casamento de seu irmão e ficou muito feliz que ele e o herói estivessem no mesmo caminho, afinal. Ele ofereceu-lhe para voar em sua nave, já que era mais rápida. Durante o voo, Sam também pediu desculpas a Faust porque se esqueceu completamente de que estava apenas na fase de endurecimento. Seu amigo preparou uma mesa enorme com guloseimas e nosso herói começou a comê-las. De repente, ambos ouviram um barulho e viraram a cabeça, alertas. Sam tinha várias de suas espadas voadoras prontas. Ele sabia que eles estavam em perigo, pois estavam prestes a ser atacados. Nesse momento, Fausto viu exatamente 5 espadas de 5 elementos diferentes, o que já parecia um transtorno obsessivo-compulsivo. Naquele momento, alguns ladrões estavam prestes a atacá-los. Se ele pudesse voltar ao dia anterior, ele definitivamente encontraria uma maneira de assustar Sam para que ele nunca chegasse perto dele. Sam pediu desculpas por arrastar nosso herói para tamanha confusão. Ele explicou que os ladrões tinham vindo atrás dele, então era improvável que perseguissem o herói. Uma multidão de inimigos avançou em direção ao navio de diferentes lados. Sam tentou usar uma técnica especial, mas isso nem os assustou. Um grupo de ladrões ordenou que Sean Levon corresse atrás do nosso herói e o matasse. Ele mesmo tentou impedi-lo de fugir, mas os outros ladrões já o haviam alcançado e interrompido sua jornada. Sam recebeu um sinal do alto de que agora era melhor se preocupar consigo mesmo. Ele reuniu coragem e explicou aos ladrões que nenhum deles sairia vivo hoje. Nesse momento, Fausto se voltou para o céu, pedindo que lhe fosse dada outra chance para que ele nunca mais deixasse o território da seita. Ele pediu ajuda ao dragão espiritual, que voou direto em direção ao ladrão. O assaltante admitiu que certamente não esperava tal truque de um aluno em fase de treinamento. Enquanto isso, Fausto gastou 5.000 espirituais para extrair energia espiritual, o que deveria ser suficiente para cerca de 15 minutos. Nesse momento, o vilão entrou em modo de ataque e enviou sua centopeia para atacar o herói. Mas isso não ajudou o vilão, e sem nenhum esforço, o dragão espiritual despedaçou a centopeia e a jogou fora. No momento seguinte, o dragão agarrou o vilão e sangue começou a escorrer dele. O vilão gritou e berrou que seus truques baratos não o ajudariam a escapar das mãos do guerreiro na fase do Elixir Dourado. Ele enviou outro besouro para acabar com ele, que estava alcançando nosso herói na velocidade da luz. Fausto tentou invocar as cúpulas que o protegeriam do ataque surpresa. Ele estava concentrado. Mas infelizmente isso não o ajudou, e no momento seguinte o besouro já havia mordido sua cabeça. Era uma técnica de derrotar a psique. Tendo perdido a consciência, Fausto voou para baixo como uma flecha. Em algum lugar nas montanhas, uma garotinha perguntou ao irmão quando eles poderiam comer muita carne novamente. O irmão respondeu à irmã que isso aconteceria imediatamente após esse ser celestial imortal acordar. Nosso herói naquele momento estava deitado na cama com essas crianças. Recentemente eles puderam vê-lo cair direto do céu. O irmão explicou à irmã que, a julgar pela aparência daquele ser celestial, a próxima refeição suntuosa ainda estava longe. Enquanto estava inconsciente, Fausto ainda sentia tudo o que acontecia ao seu redor. Ele passou meio mês lutando contra o verme da alma devorador no espaço astral. A princípio, o verme roeu sua alma pedaço por pedaço, aproveitando-se de sua fraqueza. E só agora ele conseguiu finalmente destruí-lo. As crianças estavam saindo quando nosso herói as chamou. Um dia, um velho explicou às 2 crianças que depois que o Homem do Céu acordasse, elas deveriam começar a beber imediatamente com a testa no chão, até que ele concordasse em aceitá-las como seus alunos. As crianças fizeram exatamente isso, bateram a testa no chão e pediram ao ser celestial que as aceitasse como alunos. Fausto os levantou do chão e disse para não se ajoelharem mais. Ele viu através deles. A menina tinha 3 raízes de vida espiritual.
e o menino tinha 4. Pelos padrões deste mundo, eles seriam bucha de canhão, na melhor das hipóteses. Ele perguntou às crianças por que elas deveriam se tornar seus alunos. Elas responderam que para que pudessem comer carne todos os dias, e isso fez nosso herói sorrir. No momento seguinte, ele colocou as crianças para dormir com magia. A natureza humana era imutável, e seus testes revelariam tudo. Ele colocou as crianças para dormir e se ofereceu para testá-las para que pudesse se tornar seu mentor. E se não der certo ser um mentor, ele prometeu proporcionar-lhes uma vida imaculada de qualquer maneira. Agora o herói iria verificar sua condição. Embora ele finalmente tenha conseguido se livrar do verme devorador de almas, ele conseguiu causar-lhe sérios danos. Ele prometeu a si mesmo nunca mais sair da seita e também ficar longe do personagem principal. O herói decidiu beber um pouco de água e pensou que, quando voltasse, precisaria fazer mais bonecos de luta. Naquele momento, um velho entrou na sala e, assim como as crianças, caiu de joelhos ao vê-lo. O herói explicou que o velho não precisava se ajoelhar diante dele, pois ele era seu salvador. Foi o herói que teve que agradecê-lo. Fausto perguntou ao velho o que ele queria, e ele respondeu que ele e sua esposa viveriam até uma idade avançada, sem conhecer nenhuma doença ou tristeza. O herói lhe entregou um frasco contendo 10 pílulas de longevidade. O velho tinha que levá-los com a esposa, um a cada 2 anos, para que fosse suficiente. O velho agradeceu e perguntou o que estava acontecendo com as crianças e por que elas estavam dormindo. O herói disse que estava apenas testando o potencial deles. Ele testou o garoto primeiro, e embora ele tivesse vivenciado coisas diferentes, sua inocência em sua alma permaneceu inalterada. Mas a menina poderia ter alcançado patamares elevados no cultivo. Ela tem todos os dados para isso. Fausto sorriu e acariciou a cabeça das crianças. Ordenou que dormissem, pois quando acordassem, suas vidas não seriam mais as mesmas. Nessa época, na seita do trono celestial, Eustáquio sentou-se em frente ao portão e se culpava por tudo, porque seu amigo nunca abandonava sua seita. Sua esposa veio apoiar o marido e disse que Fausto era forte, que ele enfrentaria tudo e certamente voltaria. Eustáquio disse que esperaria por ele aqui até que ele retornasse. Celeste sentou-se calmamente com o marido e disse que esperaria por ele. Enquanto isso, na seita do trono celestial, o Departamento de Relações Exteriores parabenizou nosso herói pelo fato de as crianças estarem totalmente à altura de seu treinamento. Eles já estavam voltando para casa no navio quando um garoto se aproximou deles e perguntou se era difícil se tornar um herói ou não. Fausto explicou que se o menino lhe obedecesse bem, o caminho do cultivo seria fácil para eles. B. O menino, por sua vez, perguntou timidamente se isso significava que ele e sua irmã poderiam agora comer carne todos os dias. O herói riu e disse que agora eles poderiam comê-lo pelo menos 3 vezes ao dia. Quando o herói já estava voando em direção à casa, Estas captou seu sinal. Após o pouso, Eustáquio virou-se para seu companheiro com lágrimas nos olhos e começou a abraçá-lo, pensando que nunca mais o veria em sua vida. Ele olhou por cima do ombro e de repente viu 2 crianças se abraçando, e pensou que fossem os filhos do nosso herói. Ele não entendia como era possível dar à luz 2 crianças em 2 semanas, e por que elas eram tão grandes, mas sua esposa o chamou. O herói exalou e admitiu que aqueles eram seus novos alunos. Ele perguntou aos nomes das crianças para que pudesse apresentá-los aos amigos. O menino admitiu tristemente que eles não tinham nomes. Em sua aldeia, um nome era dado somente quando uma planta espiritual era encontrada em homenagem à planta. Fausto virou-se para o menino e disse que agora seu nome seria Hans. Ele decidiu dar às crianças seu sobrenome. Depois disso, ele se virou para a garota e disse que seu nome agora era Yunessa. As crianças se curvaram e agradeceram à professora pelos nomes que lhes foram dados. O herói explicou que, como agora eram seus alunos, eles deveriam se vestir adequadamente. Ele pegou 2 cápsulas e as apontou para as crianças. Num piscar de olhos, as crianças estavam vestindo roupas novas e limpas. Celestia se interessou pela bola, e o herói explicou que era uma bola de guarda-roupa que ajuda a fazer um projétil. Ela queria muito comprar esse balão do nosso herói, mas ele disse que o daria a ela agora, simples assim. Ela decidiu experimentar essa bola em si mesma, e a primeira roupa que ela vestiu foi bem vulgar. Os meninos coraram e decidiram que ela definitivamente deveria experimentar outra roupa. A próxima roupa da garota não foi menos vulgar. Ela se transformou em uma metade gata, metade humana.
Foi assim que aconteceu o resto das vezes em que ela foi comissária de bordo e professora. Por fim, o herói corado admitiu que simplesmente não conseguia assistir aquilo agora. Ele explicou que não entendia nada de moda feminina naquele momento. Então sugeriu que ela experimentasse o baile em casa. Eustáquio, com o nariz sangrando, propôs comemorar imediatamente seu retorno e a aceitação dos primeiros alunos. O herói não se opôs e perguntou às crianças qual delas queria comer algo carnudo. As crianças foram para casa satisfeitas e Eustácio entregou o envelope vermelho a Fausto. Poucos dias depois, nos salões da forja, o herói pensou em quão problemático era ser tão talentoso quanto ele. Mas agora ele tinha dinheiro suficiente para criar um exército inteiro de bonecas de luta. De repente, um ancião se virou para ele e perguntou como ele não se envergonhava em um período tão difícil para a seita. Quando eles precisavam de todos os ferreiros, ele estava atendendo pedidos comerciais. Fausto fez uma reverência e disse que, aparentemente, o mais honrado não sabia que recentemente estava à beira da vida e da morte. Ele lhe mostrou a espada que havia forjado com suas próprias mãos, toda dourada e brilhante. O velho explicou que naquele momento ele tinha que levar o herói para consertar sua nova nave principal, e ele não tinha chance de pensar sobre isso. O velho disse para se preparar para ver algo incomum, e o herói olhou ao redor com espanto durante todo o voo. De repente, uma fera enorme apareceu na frente da carruagem, mais parecida com uma cobra ou um dragão. Nosso herói ficou muito assustado, mas o velho explicou que os dragões de água no estágio de fusão espiritual estavam protegendo sua seita. O chefe da seita os pegou no mar sem fim. Ele explicou que por apenas 10.000 pedras espirituais, o herói seria capaz de montá-los. Fausto disse que ainda não era rico o suficiente para gastar tais somas em todos os tipos de entretenimento. Finalmente chegaram ao local. Na frente deles pairava no ar um enorme navio com rachaduras. O velho disse que o pagamento seria direto e dependeria da quantidade de trabalho realizado. Quando Fausto concordou com isso, o velho disse que o herói deveria primeiro observar o trabalho dos outros para entender qual era a essência. O herói pensou que tudo parecia um simples trabalho de reparo. Apenas a parte da conexão das runas danificadas era interessante. O resto era trabalho físico de rotina. Um sujeito voou até ele e perguntou se a tarefa estava clara para ele e se ele tinha alguma pergunta. Mas o herói respondeu que não havia perguntas e que ele estava pronto para começar a trabalhar. O rapaz desconhecido ficou surpreso ao ver como o herói entendia tudo, só de olhar o trabalho dos outros. Isso o encorajava. Ele não entendia como um novato conseguia trabalhar tão rápido, principalmente considerando que ele era autodidata. O jovem também entendeu que não conseguiria trabalhar relaxado, caso contrário, o herói logo tomaria seu lugar. 2 meses depois, o navio já estava como novo, completamente consertado. Fausto se perguntou o que eles fariam se o revestimento do navio estivesse completo. O estranho respondeu que não fariam nada, porque a obra, que deveria levar 3 meses, foi concluída em 2 meses graças aos dois. Ele entregou a Fausto 5 pedras com runas. Elas chegaram até ele por acaso, e ele queria dá-las a ele. O herói aceitou alegremente as pedras e agradeceu ao estranho. Ele pensou que a seita do trono celestial era muito mais incrível do que ele esperava. Eles usaram metade dela como um setor interno. Todo esse tempo, aquele velho o trouxe aqui. Depois de terminar o trabalho, ele não fará mais isso. Enquanto isso, espadas afiadas em algum lugar do outro lado cortavam animais. Eram Eustáquio e sua esposa que tinham saído para caçar e agora estavam lutando contra monstros. Eustace sugeriu à esposa que, depois de concluírem a tarefa, eles trocariam os pontos de mérito conquistados por uma pílula embrionária. A menina sugeriu que seria melhor gastá-los para aproximar o marido da fase de lançar as bases. Mas o rapaz não concordou. Ele sugeriu que pensassem primeiro na criança, que depois poderiam dar como aprendiz ao amigo. Ele explicou que outra onda de feras estava chegando, e parecia que havia algumas delas na fase de abertura de terra. A menina relatou que haveria 3 desses animais ali e que eles precisavam fazer algo urgentemente. Eustace decidiu usar as bolas de resgate de emergência que seu amigo lhe deu. Ele jogou-o no ar. De repente, houve uma explosão e milhares de mísseis caíram no chão para matar as feras desconhecidas. Nesse momento, o doce casal se escondeu atrás de uma pedra e pensou que seu irmão deveria tê-los avisado sobre tal efeito. Eles pensaram como seria ótimo se Fausto estivesse com eles no compartimento de combate. A garota explicou que ele já estava aprendendo muito com o irmão,
Mas seu treinamento de combate não era nem metade tão bom. Eustace gritou que ela havia encontrado alguém com quem comparar, ele era único. Eles sentaram-se cansados na beira do penhasco, e a garota sugeriu que da próxima vez, Eustace deveria dizer ao irmão para lutar com ele. De repente, o olhar deles foi atraído para uma pedra localizada na base do penhasco. A julgar pela cor, cheiro e densidade, era enriquecido com energia espiritual e minério de ferro. Eustace sabia que com ferro enriquecido suficiente seria possível fazer uma armadura. Ele jogou uma sacola para sua esposa se proteger e correu para minerar minério. Depois de algum tempo, Eustace e sua esposa descobriram que Faust havia se mudado porque tinha alunos e precisava de um lugar maior. Ele mostrou a eles seu mais recente desenvolvimento, a armadura de Deus, e ela parecia absolutamente magnífica. Justus gostou imediatamente de toda aquela armadura, e o herói disse que dali em diante poderia realizar missões perigosas com ela. Fausto sugeriu que seu camarada vestisse a armadura para que ele pudesse avaliar por si mesmo quais características ela possuía. Eles eram extremamente confortáveis e muito confiáveis. Fausto explicou que juntos eles poderiam aumentar sua energia espiritual em 2 a 3 vezes e fornecer proteção contra ataques físicos e mentais. Eustácio simplesmente pulou de alegria, e o herói explicou que a decisão de levar o minério enriquecido até ele, e não ao mercado, foi a decisão certa. O camarada admitiu que a princípio pensou que o herói lhe devia algo por matérias-primas tão valiosas, mas agora ele lhe devia algo. Fausto disse que, como havia consertado bem o navio, agora tinha a oportunidade de fazer uma expedição e pediu à esposa e ao marido que cuidassem de seus alunos. Eustáquio e sua esposa ficaram muito felizes em lhe fazer tal favor, já que ele os havia salvado muitas vezes e os ajudado muito. Seu companheiro ficou triste pelo fato de seu velho irmão ter mudado tanto que já estava sendo convidado para participar da expedição. Nosso herói pensou que esta era uma oportunidade realmente única, mas ele tinha um mau pressentimento de que esperava que o personagem principal não estivesse lá. Um mês depois, ele já estava voando em direção ao portão principal que estava guardado. Ele mostrou a ficha de embarque e já conseguia ver o enorme navio acima dele. Quando ele estava prestes a embarcar, Sam o chamou. Fausto olhou ao redor e supôs que provavelmente já deveria chamá-lo de venerável irmão. Mas Sam se aproximou dele e disse que de que outro irmão honrado ele poderia chamá-lo, se eles eram irmãos mais velhos e quase parentes. Ele se aproximou do guarda e disse que aquele era seu irmão e que ele poderia encontrar uma cabana melhor. Sam decidiu levá-lo para um passeio pelo navio primeiro, e mais tarde, naquela noite, os suprimentos seriam carregados a bordo, e então eles poderiam jantar juntos. À noite, na sala de jantar, Fausto já estava surtando e ia fingir que ia ao banheiro, só para não se sentar com Sam. A voz ordenou a Sam que ele definitivamente deveria se tornar amigo de Fausto, esta era sua oportunidade. Sam pediu um monte de coisas deliciosas e nosso herói ficou surpreso. Provavelmente custou muitas pedras espirituais. Sam disse que quando retornou do portal, sua aflição simplesmente desapareceu, e ele imediatamente se viu de volta ao estágio de trabalho de base. E a primeira coisa que ele fez foi ir até a família da garota que rompeu o noivado com ele e espancar todos os irmãos dela que estavam lá. O herói pensou que o noivado rompido era outro clichê do protagonista. Sam admitiu que dessa forma pensou que lavaria a vergonha e a humilhação do boato, mas não funcionou. Ele jurou que um dia ficaria mais forte e definitivamente se vingaria de todos eles. Sam correu para abraçar Fausto e disse que só ele o entendia, que dali em diante o consideraria seu irmão jurado. O herói percebeu que seu amigo havia exagerado no álcool e tentou se livrar dele dizendo que ainda tinha coisas para fazer hoje. Enquanto consertava o revestimento do navio, ele notou que a runa mais importante estava localizada na parte interna. Foi nesse momento que um estranho se aproximou do herói e colocou a mão em seu ombro. Ele não esperava que alguém em fase de treinamento tivesse um olhar tão aguçado. Pois, o estranho perguntou ao herói se ele queria se tornar seu aluno. O herói admitiu que ainda não pertence a nenhum departamento e continua sozinho. O estranho sugeriu que talvez ele gostaria de fazer parte do departamento de forja. Mas Fausto agradeceu a oferta e explicou que ele era, na verdade, um alquimista de primeiro nível e só estava interessado em runas por mera curiosidade. Isso imediatamente deixou de interessar ao estranho. Ele se virou e foi embora. O herói entendeu que se ele se juntasse ao departamento de forjaria,
ele não seria mais capaz de aproveitar uma vida livre como tinha agora. De repente, a sombra de Sam pairou sobre ele. Ele disse que era uma grande felicidade quando um mestre tão sério chamava alunos para ele. Fausto recuou, pois não entendia que tipo de mau hábito era surpreender alguém por trás. Sam tentou dizer a ele que o herói estava inventando tudo, mas Fausto disse que ele não estava inventando nada, que ele estava envolvido tanto com alquimia quanto com forjaria. Enquanto o herói pensava que isso era um fenômeno infeliz, Sam, ao fundo, se sentia muito mal. Depois que o herói foi embora, o velho na cabeça de Sam começou a dizer que esse cara não era simples e que ele precisava se tornar amigo dele para que isso fosse benéfico. Fausto subiu no navio para observar as pipas voando acima das nuvens. Ioneta se aproximou dele com um estranho e admitiu que ela também havia observado tal espetáculo pela primeira vez. Ela queria apresentar Fausto ao seu irmão. Ele é do departamento de forjaria e um ferreiro de primeiro nível. O herói achou graça, ficou feliz por ser irmão dela e não namorado dela. Era Ian Shows, e eles apertaram as mãos em cumprimento. De repente, nosso herói começou a tremer todo e abriu um sorriso bobo. Depois disso, ele correu para sua cabine na velocidade da luz, caiu na cama e ainda estava rindo, rolando na cama. Ele não entendia como alguém podia chamar o jovem daquele jeito e enxugou as lágrimas de tanto rir. Ele sabia que tinha soado um pouco indelicado e que precisava explicar quando se encontrassem. Depois de algum tempo, ele voltou a bordo e olhou ao redor. Havia navios de guerra com artilharia. O herói realmente queria ver essas armas em ação o mais rápido possível. Jan estava caminhando ao lado dele e presumiu que eles pensavam da mesma forma. Fausto pediu desculpas ao irmão por ter abandonado a companhia deles tão abruptamente e corrido para a cabana. Ele se sentiu mal. Ian pareceu não ouvir seu pedido de desculpas e presumiu que talvez o destino os tivesse unido naquele navio. Depois disso, o herói decidiu mostrar-lhe a runa ressonante e óptica de ocultação. Fausto entendeu que seu irmão não era completamente estúpido e que ele pensava em muitas coisas. Depois disso, o herói também lhe mostrou as runas, mas ele não entendeu por que elas eram necessárias lá fora. Fausto deu-lhe tempo para digerir enquanto ele murmurava algo baixinho. Finalmente, ele percebeu e correu até nosso herói que a runa ao longo do contorno forma uma estrutura que garante o trânsito das informações transmitidas. O irmão da menina continuou a elogiá-lo, dizendo que ele era um verdadeiro gênio por ter criado uma estrutura rúnica como essa, algo que nem todos imaginariam. Finalmente, o navio atingiu a água e uma onda alta apareceu na frente deles. Foi emitida uma mensagem de que eles haviam capturado um monstro enorme que parecia uma baleia. Jan explicou que foi uma captura fácil, mas grande, logo no começo da expedição. Isso foi um bom sinal. Fausto pensou em quão incrivelmente eficazes essas armas eram. Um tiro e a fera, na fase de dominar o vazio, estava morta. Jan explicou que, como era a primeira vez que via os canhões em ação, logo se acostumaria. Na verdade, eram apenas armas auxiliares. O herói realmente queria atirar com essas armas, mas ele teria que economizar um mês inteiro para fazer um único tiro. Ian disse que os tiros do canhão principal custam os mesmos 500 mil, mas são usados apenas em animais que não estão abaixo do estágio de travessia. Algum tempo depois, Fausto sentou-se no canhão e pensou em como, ao longo de vários dias, ele havia chegado à conclusão de que os ferreiros eram os mais valorizados ali, e que nenhum esforço era poupado em seu cultivo. Só pelo fato de ele ter chegado a este navio como um ferreiro novato, ele recebeu recursos que valiam pelo menos 30 mil pedras espirituais. De baixo, Jan chamou o herói e disse que havia contado ao seu mentor sobre sua ideia, que estava muito interessado e agora queria falar com ele. No final, eles procuraram esse mentor junto com Jan, e ele disse que tinha pensado sobre a possível implementação de sua ideia. Pelo que Faust entendeu da conversa, seu avô queria estabelecer algum tipo de conexão por vídeo. O ancião se ofereceu para ser seu mentor, e Jan sussurrou em seu ouvido para que ele concordasse rapidamente. No final, o herói se curvou e disse que simplesmente não queria perder tempo, que estava a caminho de casa para cultivar e não poderia dedicar todos os seus esforços à forja. O velho sorriu, gostou da sinceridade do nosso herói. O herói explicou que, entre a alquimia e a forja, ele gostava mais de forjar. O velho finalmente deu a Fausto um símbolo para entrar no pátio e pediu que ele o visitasse se tivesse tempo. Depois que o herói foi embora, Jan explicou ao ancião que nosso herói ainda era muito jovem
e não era capaz de entender o que estava desistindo. Mas o velho explicou que esse jovem estava destinado a alcançar grandes alturas. Algum tempo depois, Fausto estava caminhando pelo convés e pensando na conquista de ter uma conversa entusiasmada com seu avô, e não sabia o que o esperava em seguida. Ele não sabia quem escolher no final. Qual das duas garotas seria mais adequada para ele? De repente, ondas enormes surgiram no horizonte, e o navio criou uma cúpula protetora sobre si para evitar danos. À frente havia uma grande onda de vários animais marinhos. Nível de perigo de combate B. Todos os navios receberam ordens de disparar seus canhões para abater os monstros. Finalmente, as nuvens se dispersaram e os cadáveres dos monstros apareceram no horizonte, salpicando o mar com seu sangue. Sam, que apareceu do nada, disse que lugares onde os animais vivem em grande número geralmente são ricos em recursos. Ele explicou que suas moradias também poderiam ser encontradas no mar infinito. Literalmente, alguns minutos depois, o navio se aproximou de um edifício. O herói não conseguia entender de onde uma cidade inteira havia surgido de repente, e ele mesmo lhe explicou que aquela era uma das relíquias divinas. Ele pegou o herói pela mão e decidiu mostrar-lhe a cidade inteira. Nessa época, havia um verdadeiro barulho na cidade. Havia multidões de pessoas. O herói chamou Yaneta e pensou que fosse o destino, já que ela foi a primeira pessoa que ele viu ao chegar na cidade. Mas Jan correu até ele mais rápido e se ofereceu para alugar uma oficina de ferreiro para dois. E sua irmã sugeriu que estudassem alquimia juntos se ele não quisesse forjar. Quando o herói estava prestes a concordar com a proposta, seu pai apareceu no horizonte. Ele levou a filha com ele, e no final, Jan ficou sozinho com nosso herói. Nesse momento, uma garota desconhecida entrou e perguntou se eles estavam consertando caldeirões de alquimia. Fausto pareceu impressionado com sua beleza e perguntou se ela praticava alquimia. A menina confirmou isso e disse que se ficasse sem chapéu-coco, não conseguiria desempenhar suas funções diretas. O herói usou todas as suas habilidades para consertar o caldeirão e montá-lo novamente. Finalmente, ele conseguiu. E o herói disse que esta seria a oferta mais lucrativa para a garota. Apenas 50 pedras espirituais. A menina pegou o pote e saiu correndo do prédio alegremente, esquecendo até mesmo o resto do minério ali. Depois de um mês trabalhando sem parar, Jan sugeriu ao irmão que dessem uma volta pela cidade enquanto ele trabalhava. Ele concordou alegremente e saiu correndo da oficina o mais rápido que pôde. Ele decidiu afundar em um submarino em sua própria expedição. Em uma vida passada, mergulhar em um barco de observação submarina lhe custaria dinheiro. Meia hora depois, ele já estava 50 mil metros abaixo do nível do mar. Bem diante de seus olhos, um monstro enorme apareceu, muito maior que ele. Nesse momento, Sam também estava nadando debaixo d'água e perguntou ao seu mais velho se ele realmente precisava matar aquele gigante. Ele explicou que esse peixe-espada era um verdadeiro achado, e a espinha era como uma espada criada pela natureza. O velho explicou que Fausto estava por perto e que ele tinha que nadar até ele, e quando chegasse lá, lutar com o peixe-espada com todas as suas forças para que ele o ajudasse. Sam admitiu que era um plano ruim, que ele estava apenas na fase de endurecimento, mas mesmo assim ele ouviu o velho e nadou em sua direção. Durante todo esse tempo ele ficou pensando tensamente se seu amigo o salvaria ou o deixaria morrer.